Hoje, como Dia das Mães, eu quero trazer uma breve reflexão sobre as mães, sobre a mamãe, sobre esse dia tão especial. E para isso, nós vamos citar 1 Samuel, capítulo 1, que conta a história de Ana. Nós não vamos ler o capítulo todo, nós não vamos ler, mas o texto é esse. Você pode chegar em casa e depois pegar e dar uma lida, que conta a história de Ana. Certa vez, Napoleão disse assim: deixe que a França tenha boas mães, e ela terá bons filhos. Com certeza, a mãe boa, a mãe que é uma mãe dedicada, com certeza o seu filho também será um filho bom, será um filho dedicado. Hoje, mais do que nunca, nós necessitamos de mães que realmente tenham um caráter cristão. Mães que saibam educar os seus filhos, como diz a palavra do Senhor, nos caminhos dele, nos caminhos do Senhor. Uma mãe bem-sucedida, uma mãe que ora, uma mãe que leva o seu filho para a casa de oração, para a igreja, uma mãe que instrui os seus filhos no caminho que devem dar. É esse tipo de mãe que nós estamos precisando hoje, que o mundo está precisando hoje. Porque a mãe tem o poder nas mãos de influenciar muito, ou quem sabe até toda a vida de um filho. Nenhuma outra força na vida de uma criança é tão grande, tão influenciadora como a da mãe, como a da mãe que está ali perto. Às vezes até a gente escuta alguém falar assim: poxa, eu vou carregar essa criança no colo, na barriga, depois vou amamentar, e vou fazer isso e aquilo, depois eu vou ter que deixar ela para o mundo. Mas é assim mesmo que tem que ser. E é assim mesmo que acontece. Muitos homens famosos são e foram porque tiveram atrás de si mães maravilhosas. Mães que souberam ensiná-los, que souberam ajudá-los. Por exemplo, a mãe de George Washington era uma mulher religiosa e patriota, tanto que seu filho se tornou um dos presidentes dos Estados Unidos. Em contrapartida, a mãe de Nero, a mãe dele era gananciosa, sensual, assassina, tanto que Nero se tornou um homem mau, ruim, que chegou até botar fogo em uma cidade inteira. Botou fogo em Roma, queimou tudo. Mas isso veio de uma influência da sua mãe. Hoje, quantos lares a gente vê, quantos lares a gente observa, quantos lares estão ao nosso redor, que a gente olha e vê a influência da mãe naquela casa, naquela família. A influência daquilo que a mãe ensina, daquilo que a mãe fala. Porque apesar do pai estar presente, apesar do pai ensinar e do pai ter o seu papel, a mãe é altamente influenciadora. Se eu perguntar aqui, todos nós já tomamos decisões com base em influências de nossa mãe. E muitas delas, para não dizer todas, foram acertadas. A gente já viu aquele ditado: quando a mãe diz isso, fique esperto. Quando a mãe fala assim: não faça isso, ou deixe de fazer aquilo, é melhor ficar esperto, porque mãe realmente sabe o que está dizendo. Sabe aquele negocinho que às vezes a gente fala assim: é o sexto sentido. Mas a mãe tem, né? Tem um sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Tem um bocado de sentido aí
que a gente não consegue identificar, mas tem. E quando ela diz assim, ó, não faça isso, é melhor ficar ligado. Não vai por aí, porque com certeza alguma coisa pode acontecer. Isso são as influências da nossa mãe na nossa vida. Em 1 Samuel, vemos um retrato de uma mulher que honrou a Deus. Ana foi uma mulher que viveu num tempo onde Israel estava em completo estado deplorável. Se nós observarmos a condição espiritual daqueles dias, se assemelha ao que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. Corrupção, assassinato, brigas. Os líderes da nação naquela época estavam falhando. Gideão e Sansão não eram mais do que simplesmente memórias, estavam só pensando. Já era, já passou, já foi do passado. Naquela época o patriotismo havia se perdido. Isso é o que a gente está vivendo hoje. Os heróis estavam todos mortos, os profetas não tinham nascido ainda, e a nação estava em uma condição muito deplorável. E isso é o que nós estamos vendo hoje, nos nossos dias. E precisamos de ter um reavivamento, que nasça crianças que possam ser influenciadas pelas suas mães, e diga-se de passagens, mães que colocam os seus joelhos no chão, intercedendo pelos seus filhos, para que a nação possa futuramente ser abençoada, como aconteceu na vida de Ana. A Bíblia nos diz que Ana, ela veio de uma cidade pequena, não sabemos exatamente detalhes sobre aquela cidade. No entanto, ela obedecia, servia a Deus de todo o seu coração. Queridos, Ana sonhava, vivia os planos de Deus na sua vida. Um dia, Ana, sofrendo por conta da sua questão de ela não poder ter filho, ela ora ao Senhor, ela pede a Deus: Senhor, me ajude, tire a minha tristeza, porque eu tenho vivido, eu tenho te buscado, eu tenho colocado a minha vida aos teus pés, mas eu sou triste porque eu não consigo ser mãe. E naquela época era meio assim, as mulheres eram desprezadas, aquelas mulheres que não poderiam, não tinham filhos, não dá para explicar direito, mas elas não eram assim bem vistas, casavam e não poderiam ter filhos. E Ana, então, esposa de Eucana, era uma mulher que padecia de uma grande tristeza, porque ela não podia ter filho. A ela tinha sido negado essa glória de ser mãe. Então, chegou uma época da peregrinação e ela orou ao Senhor, e Deus falou assim: olha, vou te abençoar, vou te dar um filho. E Ana, então, ali nas escrituras diz que Ana faz uma oração e diz: Senhor, se tu me abençoares, eu vou pegar o meu filho e vou apresentar no templo, e ele vai viver, e ele vai crescer, e ele vai ser completamente seu. E a Bíblia diz assim, ansiosa, rogou que ele tirasse a ignomínia. E aí eu fui procurar o que é ignomínia. É uma grande desonra infligida por um julgamento público, ou seja, ela se sentia desonrada e as pessoas olhavam para ela com desprezo, porque ela não poderia ter filho. E aí ela faz o voto solene que todos nós já conhecemos. E Deus então atende o pedido de Ana. E aí eu imagino que Deus tenha pensado assim: tenho encontrado uma mãe consagrada, então vou ter um servo dedicado. Porque a mãe consagrada, ela consagra, ela dedica o filho, ela ensina o filho
o caminho em que deve andar. Mães do farol, nós temos muito que aprender com Ana. Precisamos olhar para Ana como alguém que padeceu, que sofreu, que passou por humilhações, mas que confiou em Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, e no momento certo Deus se levantou em favor de Ana, e Ana pega agora o seu filho, dedica ao Senhor, e agora ela tem a sua honra restabelecida, e ela tem um filho agora, que ela dedica ao Senhor, e que vai fazer uma mudança na história de Israel. Ana era uma mulher simples, era uma mulher educada, era uma mulher modesta, mas Deus não olhou pelo seu estado físico, mas Deus olhou pela sua devoção. Deus olhou por aquilo que ela fazia para poder abençoar. Uma outra coisa que Deus nos ensina nessa noite: Deus não está olhando para quem nós somos, para quem você é, para aquilo que você tem, para aquilo que você já teve ou para aquilo que você terá. Deus está olhando para o seu coração. Algumas aqui já foram mães, são mães e não voltará a ser, por N questões, mas outras vão ser mães e outras estão a caminho de ter um bebê. Então você tem a oportunidade de ter nas mãos, você tem a oportunidade nas mãos de seguir o exemplo de Ana, dedicar seu filho ao Senhor. Os filhos, as mães que já têm os seus filhos grandes, ore ao Senhor. Adultos, ore ao Senhor. Coloque os seus filhos nas mãos do Senhor, para que Deus possa honrá-la, para que Deus possa honrá-lo também. Por conta da vida e por conta daquilo que Ana fez, Deus então agora honra completamente, não só a sua vida, mas a vida do seu filho. Cada ano que passava, Ana via o seu filho crescendo. Cada ano que passava, Ana via o seu filho crescendo lá na casa do Senhor. Cada palavra que ele aprendia, cada gesto que ele aprendia, Ana louvava ao Senhor. Ana agradecia a Deus, porque ela se lembrava, ela via na vida do seu filho a vitória, ela via na vida do seu filho o poder de Deus, ela via na vida do seu filho a vitória que Deus deu para ela, o milagre que Deus fez na vida dela. Então o que ela fazia? Todos os dias ela orava, todos os dias Deus a abençoava. Que recompensa Ana teve? Que felicidade Ana teve de ver o milagre do Senhor acontecendo dentro da sua própria casa. Mães, quando o seu filho nasce, você tem nas mãos um tesouro grosso, uma pedra que precisa ser lapidada, e você tem a oportunidade de lapidar, você tem a oportunidade de limpar, de ajudar, de cuidar, de ir lapidando esse diamante, para que no futuro ele possa brilhar e brilhar mundo afora. Quando a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, é exatamente a oportunidade e a influência que você, mãe, tem de fazer isso. A influência que você tem é tão grande que não dá muito para medir. Pai, homem, entra em casa de manhã ou de noite, sai no outro dia para trabalhar, às vezes passa o dia todo na rua, né? Trabalhando em coisas que não dá tempo de voltar em casa, e a mãe fica lá. É você que tem o poder nas mãos de abençoar o seu filho. Às vezes eu vejo por aí algumas mães
que abre a boca e amaldiçoa os seus filhos, xinga de vários nomes, manda ir lá para aquele lugar, alguns nomes tão feios que até a gente não tem nem coragem de repetir. Aí a gente fica pensando como é que passa, o que passa na cabeça de uma criança dessa. O lar que ela está vivendo é o lar que ela vai construir lá na frente. Porque ela está vendo a influência da sua própria casa, a influência do seu próprio lar, da sua própria mãe. Por isso o exemplo de Ana é muito importante para nós, porque a gente observa que além de ela ter apresentado o seu filho ao Senhor, além de ela ter colocado o seu filho completamente nas mãos de Deus, ela conduz, orienta, ajuda, ensina, abençoa. Hoje, muitos de nós esquecemos às vezes daquele simples gesto de quando a gente ia dormir, a gente falava assim: bença meu pai, bença minha mãe, né? Eu não sei aqui quantos é da época ou quantos fazem isso, mas eu, quando estou na casa dos meus pais, hoje só para o meu pai, bença meu pai, porque a gente não consegue medir, a gente não tem como mensurar o que está implícito quando ele diz assim: ó, Deus te abençoe, meu filho. Quando você está dizendo isso para o seu filho, você está dizendo assim: olha, todas as bênçãos do céu sejam sobre você, todas as bênçãos sejam sobre sua família, todas as bênçãos sejam sobre sua casa, todas as bênçãos sejam sobre o seu lar, todas as bênçãos sejam sobre o seu futuro, sobre o seu futuro esposo, sobre sua futura esposa. Quando você diz Deus te abençoe, você está transferindo para ela o melhor que você tem, que é a bênção de Deus sobre a vida dos nossos filhos, do seu filho. E muitas vezes a gente passa por cima desse pequeno detalhe. E eu já vi muitas mães, muitos pais que amaldiçoam seus filhos em vez de abençoar os seus filhos. O mundo está cheio de influências negativas. É moda, é costume. É a TV que traz influências fortíssimas para dentro das nossas casas, para os nossos jovens. Essa semana passou uma cena que eu mudei de canal. Será que eu preciso falar? Quem é que sabe do que eu estou falando aqui? Você pode levantar a mão, eu sei que você assistiu, sei que você viu. Passou uma cena lá no final da novela, uma cena deplorável. 2 homens se beijando. Em plena rede nacional de televisão, onde eles, inclusive, tem um jingozinho, né, que passa lá, que estão 100 bilhões de pessoas, 100 milhões, né? 100 bi, não, 100 é exagero. 100 milhões de pessoas que assistem o canal deles. Agora imagine se essas 100 mil pessoas estivessem, ou sei lá, talvez estivessem assistindo naquele momento. A influência que teve nas casas, na vida às vezes de uma criança que não sabe muito discernir o que é certo ou o que é errado com relação a esse assunto, mas que foram influenciadas por aquilo. Naturalmente, elas vão olhar com mais naturalidade aquilo lá. E toda mãe que vê um ato daquele, que vê aquilo lá e acha como maior naturalidade, ela está construindo, ela está plantando na vida do seu filho essa cultura de que tudo é normal, de que tudo é natural. Mas Ana instruiu ao seu filho a palavra de Deus. E é isso que Deus está dizendo para nós hoje, para você, mamãe, para você que já tem o seu filho adulto,
O que você precisa fazer hoje é orar por ele, colocar a vida dele nas mãos do Senhor. Mas você que ainda tem nas suas mãos o controle, digamos assim, você que ainda tem nas suas mãos como ensinar, então ensine ao seu filho o caminho em que deve andar. Traga ele para a igreja, traga ele para a casa do Senhor, ele ou ela, né? Ensine-o, porque é aqui que você vai conseguir forjar, é assim que você vai conseguir forjar na sua mente, no seu coração, os valores do Senhor, os valores de Deus, os valores da palavra de Deus. E até quando envelhecer, não vai se desviar dele. Ana era uma mãe que orava, e sua vida de oração foi que trouxe o resultado que nós já conhecemos. Mães, orem pelos seus filhos. Orem pelos seus filhos. Eu já vi experiências e exemplos de mães que oraram 30 anos para ver o seu filho convertido, mas passaram 30 anos orando, e um dia a vitória chegou. Não desistiram, se manteram firme. Você então precisa orar pelo seu filho. Se o seu filho, sua filha é pequeno ainda, está em sua casa, então ore com ele. Se você não tem mais eles, então ore sozinhos, mas ore pelo seu filho. Ana, apesar do mundo que ela estava vivendo, da época que ela estava vivendo, ela preferiu trilhar caminhos diferentes, e ela guiou o seu filho nos caminhos do Senhor. Isso é que Deus quer nos ensinar hoje, mãe. Tome o seu filho, ore pelo seu filho, ministre a bênção na cabeça dos seus filhos, coloque a mão na cabecinha dele, ore por ele e ministre a bênção do Senhor sobre a vida dele. Eu tenho um colega, um amigo meu, quando ele era criança, ele foi dedicado, ele foi levado a um centro e ele foi dedicado a outras entidades, digamos assim. E isso trouxe na vida dele consequências referentes àquela dedicação. Até o dia que ele aceitou Jesus e se converteu, e aquilo foi quebrado. Por isso que também nós temos que usar daquilo que Deus colocou em nós, a influência que Deus colocou em nós, em você, mamãe, para orar, para colocar a mão na cabecinha do seu filho, para repreender todo o mal. Quantas vezes dentro da nossa casa, dentro da minha casa, nós tivemos que colocar a mão na cabeça dos nossos filhos para repreender setas do inimigo? Quantas vezes nós tivemos que acordar de madrugada para ir lá repreender, porque a gente sabia que estava sendo atacado? Quantas vezes nós tivemos que tomar posição de guerreiros e falar: agora vamos guerrear, porque nós estamos em ataque do inimigo. E você, mamãe, precisa entrar na guerra junto com seu filho, orar por ele, ministrar na vida dele todos os dias. Para a gente encerrar, uma pessoa estava visitando uma jovem mãe que estava sentada com seu bebê no colo, com a Bíblia aberta nas mãos e lendo a Bíblia em voz alta para o seu bebê. E alguém perguntou: você está lendo a Bíblia para o seu bebê? Ela respondeu: sim, estou lendo para o meu bebê. E aquela outra pessoa retrucou: certamente você não acha que ela vai entender alguma coisa disso que você está lendo? A mãe então respondeu: não, realmente ela não vai entender agora, mas desejo que a sua primeira recordação seja a de estar ouvindo a palavra de Deus. Às vezes a gente acha que um ato desse
não vai surtir efeito. Mas no mundo espiritual tem um grande efeito da gente ler a palavra de Deus para os nossos filhos quando ainda estão no ventre, ou quando nasceram, ou quando acabaram de nascer. Coloca música para ele escutar, para ela escutar. Isso você já está ensinando seu filho no caminho em que deve andar. Mães, a escola da vida treinará o seu filho. A igreja promoverá a educação espiritual, mas nada pode tomar o lugar do lar em prover liderança espiritual. A liderança espiritual na sua casa, na vida dos seus filhos, cabe a você, mamãe, e também a você, papai, no seu devido lugar. O nosso desejo é que as nossas crianças da Igreja Farol sejam criadas, ensinadas no caminho em que devem andar, e até quando crescer, não vai se desviar deles. Amém? Mamães, que Deus possa abençoar vocês. Use a influência que você tem na vida do seu filho. Use a influência que você tem para levá-los cada dia mais aos pés do Senhor, para levá-los cada dia mais a buscar a Deus, para levá-los cada dia mais a ter amor, paixão pelo Senhor Jesus, porque é isso que vai fazer diferença no futuro deles, no futuro da igreja e no futuro da nossa nação, da nossa cidade, do nosso bairro. É a influência que você tem hoje que vai definir como será o futuro do seu filho amanhã. Que Deus nos abençoe. Eu quero que você se coloque de pé para a gente orar nesse instante. Quero que você feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos te louvar, Jesus. Queremos te exaltar, Deus, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia. Te agradecemos, Jesus, pelas mães aqui hoje representadas no Farol. Deus, muito obrigado, Jesus, por cada mãe aqui presente. Que elas possam, Senhor, seguir o exemplo de Ana e orar pelos seus filhos, abençoar os seus filhos, conduzir os seus filhos no caminho em que devem andar. Que o Senhor possa, Jesus, dar sabedoria, entendimento, conhecimento da palavra, para que quando em casa elas abrirem a boca para ensinar, possa sair exatamente aquilo que o Senhor queira, aquilo que o Senhor quer, para que as nossas crianças sejam ensinadas nos teus caminhos, para que as nossas crianças sejam ensinadas unicamente a te amar, a te servir, a ter paixão pelo Senhor. Deus abençoa. Abençoa neste momento, ó Pai, aqueles que não têm mais sua mamãe por perto, que tu possas abençoar cada um. Abençoa também, ó Pai, cada filho aqui presente, todos nós que somos filhos. Nos ajude para que nós também possamos aprender os ensinamentos que têm sido passados pelos nossos pais. Muito obrigado, Deus, por todas as coisas. Conduza-nos a cada dia, livra-nos de todo o mal e sustenta-nos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.